Graça e paz, amém? Edu, hoje eu vou enxergar tudo, Edu. Existe uma revelação nova, uma nova visão. Eis que existe uma nova visão. Amém? Vamos orar, clamar ao Senhor para que Ele complete o que começou desde o início do culto, desde que o pessoal começou a chegar aqui para preparar tudo, som, o pessoal do louvor, multimídia. Houve todo um cuidado especial, porque é para Ele todas as coisas. Às vezes a gente vem na expectativa e o culto foi bom, o culto não foi bom, o culto foi bacana, não foi bacana, senti ou não senti, mas é uma festa dedicada ao Senhor. Então, o nosso desejo nessa noite é que Ele se alegre conosco, que Ele se alegre em nós e através de nós, apesar de nós. Amém? Paizinho, nós somos tão carentes do Senhor. Talvez ninguém saiba o quanto, Pai, mas Tu sabes. O Senhor sonda o nosso coração, sonda toda a nossa existência, Pai. Faz uma varredura, Senhor, um scanner da nossa alma. E o Senhor sabe como nós nos sentimos nessa noite, Pai. Alguns extremamente felizes, alegres, outros angustiados, outros atravessados pelos atrapalhos da vida. Mas uma coisa é certa, todos nós estamos depositando a nossa esperança no Senhor. Porque senão, Pai, estaríamos em outro lugar nessa noite, não aqui, Pai. Os que estão em casa, ligados no Senhor, estão depositando a esperança no Senhor, de que algo vai transicionar nas nossas vidas nessa noite, algo de diferente vai acontecer, porque o Senhor deseja. Quanto menos pecado, quanto mais melhoramento, mais proximidade nós teremos do Senhor. Quanto mais imundície for retirada das nossas vestes, quanto mais impedimentos, mais pertinho do Senhor nós vamos estar. Então, Senhor, a porção de hoje, sabe, como o sabão do lavandeiro, Pai, aquele que esfolia, Deus. Lava-nos nessa noite, Pai, com a Tua palavra e a Tua revelação. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês um pouco, e vai ser bem breve. Eu sei que vai ser breve. Eu falei que hoje eu vou ministrar no estilo Jô, não é no estilo Jó, é no estilo Jô. Jô chega aqui, traz uma palavra de 20, 25 minutos, pronto, acabou. Ela sai assim, deixa aquele peso aqui pra gente, sabe? Jô Canela de Fogo. Ela sobe, fala assim, aí sai, deixa a gente no vácuo assim, e agora? Sabe, e agora? Aí sabe, a gente vai pegando e a gente vai sendo um monte de pouquinho de cada um, né? E eu gostei desse negócio de Jô. Eu achei assim, ela extremamente objetiva, né? Mas eu queria falar com vocês um pouco sobre o reino de Deus. Ela me sugeriu que eu ministrasse sobre o reino de Deus, só que ela assim, ela me põe no fogo, sabe? Aí ela fala assim: ministra sobre o reino de Deus, mas sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Sobre o reino. Tá bom. Aí fui para dentro do quarto, falei assim: Pai, aí encostei minha testa na dela lá, falei assim: Pai, transfere alguma coisa, que ela deve estar cheia de ideia ali, fala, ministra sobre o reino de Deus. E eu aprendi muita coisa sobre o reino de Deus. E toda vez que eu estava sentado lá em casa e pensava no reino de Deus e falava: Senhor, fala alguma coisa, aí vinham os versículos mais consideráveis, os mais conhecidos. E vinha um versículo que falava que o reino de Deus não é comida, nem bebida. E vinha um monte de coisa e eu comecei a pensar sobre o reino de Deus. Eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Vamos ler comigo o texto de Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15.
A minha versão, o pessoal da multimídia aí é NVI, tá? Eu acho que ele já sabia que... Vou ler com vocês na parede. A gente consegue, Douglas? Marcos 1, 14 e 15. Isso. Com a chuvinha caindo, fica melhor ainda. Então vamos lá. Depois que João foi preso, João, o que batizava, o Batista. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus, as novidades, porque era isso que João fazia. João vivia falando: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E depois que ele foi preso, aí Jesus continuou fazendo a mesma coisa e falando as mesmas coisas. Vamos para o outro? Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aí. Arrependam-se dos vossos pecados. E o que nós pensamos quando a gente fala em o reino de Deus? Né? Eu fiquei pensando em muitas vezes na minha vida, quando alguém falava sobre o reino de Deus, e eu pensava no reino em que nós viveremos junto com o Senhor, e Ele em toda majestade e glória, reinando sobre todas as coisas, e a minha visão sempre foi essa. A minha visão do reino sempre foi a do reino que virá a partir do tempo que nós não estivermos mais aqui. Viveremos o reino do Senhor. Só que o Senhor estava falando para as pessoas naquele momento, assim como João Batista falava, que chegou o reino. Ele não falou que viria o reino. Olha, se arrependam porque o reino, ele virá. Ele falava assim, ó, chegou o reino. E quando ele falou, chegou o reino, me fez pensar em alguma coisa. Que reino é esse que chegou? Por que chegou o reino a partir daquele momento? Porque houve a proclamação de que eis que chegou o reino. E quando nós aprendemos a orar o Pai Nosso, e nós oramos em uma frase e falamos assim, e venha o teu reino. E a gente clama para que o reino venha. E o reino chegou. O reino está entre nós. Nós ficamos pensando como que é viver o reino no tempo de hoje. O reino, ele é misturado, ele está acontecendo o tempo todo, ele está acontecendo agora, o reino de Deus está acontecendo agora. Mas se o reino de Deus chegou e ele está, ele é, como percebê-lo? Como perceber, como distinguir dentro de tudo que nós vivemos, de todo o nosso movimento, de toda a nossa atividade, como nós conseguimos distinguir? E o reino de Deus, para os teólogos mais atuais, eles definem como o reinado do Senhor. E chegou nesse tempo o reinado do Senhor para aqueles que se permitem, para aqueles que clamam e dizem, reine sobre mim, Pai. Porque quando você clama ao Senhor e se coloca nesse lugar de ser conduzido, de ser administrado, porque a gente não olha simplesmente como se vê na monarquia, né, aquela coisa distante. Não, o nosso rei, aquele que reina sobre nós, é o nosso Pai. O nosso rei, aquele que define todas as coisas, aquele que está sentado no sublime trono, segurando o cetro da justiça e dominando sobre todas as coisas, é o mesmo que nos coloca no colo e cuida de nós. E nós nos colocamos na condição, o Senhor reina sobre nós.
Mas para as pessoas e para nós definirmos o que é o reino e onde está o reino, onde está acontecendo o reino ele é efetivado e os sinais do reino vêm através de nós. Porque Jesus, quando ele dizia que o reino chegou, ele sinalizava com cura, com libertação. O reino chegou, então deixe que a pecadora lave os meus pés, porque o reino chegou. O reino chegou, levanta e anda, pega a sua cama e vai dar testemunho. O reino chegou. E como nós hoje manifestamos e representamos o reino de Deus? Sim, representamos. Representamos o reino de Deus. Eu me lembro de quando o filho pródigo, ele voltou. Uma das coisas principais que o pai fez por ele foi colocar um anel no dedo dele. E o anel no dedo dele, principalmente naquela cultura, representava algo muito importante. Às vezes as pessoas se lembram de que ele foi recebido, de que houve festa, de que houve uma veste nova, de que houve um abraço, de que o pai correu e pulou no pescoço dele, de alguma coisa desse tipo, mas existe algo de muito importante. Ele veio de um tempo de pecado, ele veio de um tempo de desvio, ele veio de um tempo de lamento, e o pai pegou e entregou o anel, que era o selo da família, e falou: de agora em diante você volta a me representar. De agora em diante, aonde você for, eu estarei com você. Qualquer lugar que você entrar, qualquer comércio, qualquer festa, qualquer ambiente que você entrar com esse anel, as pessoas vão saber que eu te enviei. Porque era uma cultura daquela região, e diga-se de passagem, hoje nós vivemos ainda em momentos, em lugares, em uma geografia em que as pessoas ainda usam o anel aonde representa a sua família. E ele colocou o anel no seu dedo. Me lembro também de outro momento em que José recebeu um anel para representar Faraó. Ele tinha um anel e onde ele fosse, ele assinava representando. Então o Senhor coloca em nossos dedos um anel e diga: vocês vão representar o reino. Vocês vão ser como embaixadores. Às vezes na minha profissão, eu pego algumas pessoas aqui ou em alguns lugares e levo nas embaixadas dos países. Na embaixada do Japão, na embaixada americana, na embaixada da Itália. As pessoas vão pedir visto e documentação para poder ir a outro lugar. E lá tem o cônsul, tem o embaixador, alguém que está dentro desse país representando outra nação. Isso me remete a nós, quem nós somos. Nós somos alguém de outra nação vivendo no meio de uma nação. Nós somos os representantes de outra nação representando com o anel real e lembrando de que o reino está nesse lugar. Nós caminhamos entre o povo para que eles saibam que existe um reino que está ativo nesse lugar. Existe um reino que nós representamos, de um rei soberano sobre todas as coisas, que transforma as vidas, que cura as pessoas, que liberta, que salva, que cura. Nós estamos representando um reino. Mas para que isso aconteça, eu imagino, por exemplo, se vier um escocês aqui, com toda a sua indumentária, com toda a sua roupa típica da sua cultura, e ele entrar aqui nesse lugar, todas as pessoas vão saber que ele não é brasileiro. É uma coisa impressionante. Quando eu chego no Rio de Janeiro, às vezes eu gosto muito de ir no camelódromo, na Uruguaiana. Edson, é uma coisa impressionante. Eu chego em uma banca da Uruguaiana, o cara fala assim: você é da onde? E, caramba, eu não falei nada. Nem bom dia, boa tarde, boa noite. Você é da onde? Porque eu sou diferente. Sabe? Porque lá existe a forma de andar, a forma de bater assim para trás, os caras andam batendo para trás, e a forma deles gesticularem. Eu não falo
Eu vim andando no corredor, eu cheguei lá, e ele falou, você é da onde? Só faltou falar que você é da roça, não é não? Você é da roça. Só faltou falar, mas é impressionante. E uma coisa que nós precisamos aprender e guardarmos isso no nosso coração. Quanto mais nós parecemos com o Senhor, mais as pessoas vão saber que nós não somos desse lugar. Quanto mais nós andamos com Ele, quanto mais nós copiamos as suas ações, as suas atitudes, mais as pessoas vão saber que nós não somos daqui. Mais as pessoas vão olhar para você e vão te perguntar de onde você é, de onde você veio, qual o seu propósito e para onde você vai, qual o objetivo da sua vida, qual o sentido da sua vida. Porque uma coisa é certa, você não é daqui. Uma coisa é certa, você não é igual. A sua roupa celestial, as suas ações celestiais, as suas escolhas de reino, declara que você não é desse lugar. O seu desejo de fazer e de representar o rei declara que você é de outra nação. E você não veio por você, você veio para anunciar que o reino chegou. Você veio para entrar na vida das pessoas, para entrar no quintal das pessoas, para entrar na sala de aula. Você veio para invadir a vida das pessoas e anunciar, ei, o reino chegou. Existe um reino nesse lugar, que não é o reino que você imagina, não é a monarquia que você imagina. Existe alguém reinando sobre esse lugar. E se você desejar, se você quiser, se a sua família quiser, se for uma escolha sua, e não foi por acaso que dentro de todos os detalhes que o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso, Ele disse, venha o teu reino. Reina sobre mim, Pai. O domínio é seu. A direção é sua. O Senhor conduz todas as coisas. Eu sou servo, Pai. Eu não tenho controle. Eu sou enviado pelo Senhor para que a boa notícia chegue à vida das pessoas, para que aqueles que não têm esperança, aqueles que pensam que a estrutura é essa, aqueles que olham para o Brasil, para que olha para Campos, aqueles que olham para a realidade que nós vivemos e pensam, têm a mente escravizada, pensando que esse é o reino, esse é o governo que está sobre nós, está muito enganado. Nós precisamos anunciar para essas pessoas. Primeiro, nós precisamos entender e crer que esse não é o governo que governa sobre nós. Esse não é o domínio que domina as nossas vidas. Nós não. A nós não. A gasolina subiu demais. A culpa eu não sei de quem, mas subiu demais. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade. Existe desemprego, existe desigualdade, a impunidade, sabe, traz um sentimento de injustiça, as pessoas ficam amarguradas, porque essas pessoas acreditam que esse é o governo que governa sobre eles. Mas isso não é verdade para nós. Isso só é verdade para quem aceita ser dominado por esse governo. E não estou falando do governo do Brasil, do governo de Campos, do governo do Estado do Rio de Janeiro, não. Eu estou falando de sermos dominados e governados pelas circunstâncias que estão por aí. Nós não. Nós não. Para que sejamos mais ousados, e o Senhor, Ele nos garante que faríamos milagres maiores do que o dele, nós não viemos para sermos dominados ou governados, nós viemos para governar. Nós viemos para dominar, porque a palavra nos garante que Ele é o Rei dos Reis.
E Ele é o Senhor dos senhores. Então nós somos reis nessa terra, porque Ele é o Rei dos reis, e Ele é o Senhor dos senhores. Então nós não viemos para vivermos debaixo desse jugo, nós viemos para dominar, nós viemos para governar, nós viemos para trazer transformação à vida das pessoas, nós viemos para mudar as circunstâncias. Senhor, venha o teu reino sobre nós. Filipe falou sobre o reino, Paulo falou sobre o reino, todos pregavam sobre o reino do Senhor, porque o reino já estava entre eles, e o reino do Senhor está entre nós. Se nós tivermos a percepção espiritual, o ambiente espiritual em que nós vivemos, em que nós andamos, em que nós caminhamos, nós vamos perceber que em todo tempo, nós somos peregrinos de uma terra estranha. Nós não somos desse mundo. Nós sairemos daqui, iremos para nossa casa, talvez alguns vão dar uma paradinha no lanche, alguns vão comer um podrão, alguns vão comer uma pizza, mas na consciência de que eu vivo em um reino existente nesse lugar, que talvez muitas pessoas não conhecem, mas eu tenho a minha mente liberta, eu tenho um entendimento, eu tenho a graça do Senhor para saber que eu vivo nesse reino, porque o Rei reina sobre mim. O Rei controla a minha vida. O Rei domina os meus caminhos. E eu me permito ser reinado por Ele. Eu me permito e eu peço ao Senhor todos os dias e desejo buscar para que o Senhor reine sobre mim todos os dias, para que hoje seja um dia do reinado do Senhor sobre a minha vida, e me submeter à direção do Senhor, seja ela da forma mais educada possível, ou seja ela da forma mais radical possível. Faça, não faça, pode, não pode, quero ou não quero. E eu falo, Senhor, eu decido, eu quero isso para a minha vida. Seja o caminho que o Senhor queira para alcançar o meu coração, para invadir a minha mente, para que haja domínio sobre mim, Pai, eu me permito viver isso. Porque eu quero viver o seu reino aqui na terra. Porque quando as circunstâncias se tornarem difíceis, quando tudo se tornar complicado, quando todas as coisas para mim não tiverem solução, não houver controle, eu vou entender que eu vivo no reino do Senhor, onde o sobrenatural acontece a todo instante, onde as coisas impossíveis se tornam possíveis em todo o tempo, onde o que é difícil para mim, o que é lamento, o que é choro, se torna alegria em um piscar de olhos. E eu quero viver nesse lugar. Eu quero ser reinado pelo Senhor. E eu queria convidar você nessa noite, não foi brincadeira a questão da Jô. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite, você que entendeu. Para que de repente, você que ouviu muitas vezes falar que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, para você que ouviu falar muitas vezes, Senhor, reina sobre mim, para você que ouviu falar muitas coisas sobre o reino do Senhor, estava esperando morrer para viver no reino do Senhor, eu quero convidar a você a se posicionar como aqueles que são dominados pelo reino que está aqui entre nós. Para aqueles que são conduzidos pelo Rei que está sobre nós. Para aqueles que desejam entender nenhuma circunstância vai interferir, nenhuma circunstância, nada que venha sobre nós, nenhuma decisão humana vai sobrepor a decisão daquele que domina sobre mim, aquele que tem o controle de todas as coisas e não se perde, ele não se perde, ele não abre mão e ele não perde o controle das circunstâncias. Quando você vê, e agora deu ruim, agora não vai, você pode descansar no Senhor e entender que Ele não perde o controle em momento nenhum. Nós nos angustiamos
Porque o coração humano, ele é enganoso. O coração humano é enganoso. Mas o Senhor não perde o controle em momento nenhum. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle do Senhor. Quando nós erramos, quando nós fazemos as escolhas erradas, ele continua sendo Deus. Quando nós tomamos as decisões que talvez sejam as mais loucas possíveis, ele continua dominando todas as coisas. Nada foge do controle dele. Nada, Felipe. Nada foge do controle do Senhor. Porque nós vivemos no reino de Deus. Amém? Levante as suas mãos o mais alto que você puder. De um sinal de submissão e adoração ao Senhor, e comece a dizer: Senhor, eu quero ser reinado e governado pelo Senhor. Eu quero que os meus sentimentos, as minhas emoções, Paizinho, sejam governados pelo Senhor. Eu quero que os meus pensamentos sejam alinhados para que o Senhor governe com mais facilidade. Eu quero ser melhorado para que as resistências sejam derrubadas, para que o Senhor tenha mais acesso. Para que eu resista menos, Pai. Para que eu ouça melhor a sua voz de comando, Pai. Para que eu possa sentir melhor o que o Senhor espera de mim. Eu sou representante desse reino. Eu tenho um anel com a assinatura do meu Pai. Eu estou aqui como cônsul, eu estou aqui, oh Paizinho, eu vim para te representar, ó Pai, e eu preciso ser o mais parecido com o Senhor. Eu preciso, no meio das circunstâncias, pensar o que faria o meu Senhor no meu lugar, como agiria o meu rei nesse lugar, porque eu não posso em momento nenhum, macular o governo de Deus. O que ele faria no meu lugar? Qual seria a atitude dele? Pai, nós queremos te representar melhor neste reino, Deus. Nós queremos te representar melhor nesse reino, Pai. Venha o teu reino sobre nós, ó Deus, e seja feita a tua vontade, Pai. Cuida, Senhor, de nós de uma forma especial, Senhor, nesse tempo, para que nós possamos entender, estarmos seguros em Ti, sabendo que o Senhor tem o governo de todas as coisas. Tudo está no Teu controle, nada foge, Pai, nada foge, Senhor, nada foge do Teu controle. O Senhor é soberano sobre tudo. A palavra diz que os reis da terra se prostrarão diante do Senhor e reconhecerão o teu reinado, Pai. Então somos nós, Senhor, aqueles que primeiro, Senhor, vamos reconhecer o teu reinado sobre nós. E vivermos, Senhor, não como seus súditos, ó Deus. Não tão somente como aqueles que vivem distante do rei. Não, Senhor, nós seremos governados pelo nosso Paizinho, querido. Como príncipes que vivem no palácio e se sentam à mesa do rei, Pai. Sim, seremos governados pelo Senhor, mas sentados à mesa do rei, Senhor. Faça isso sobre nós, ó Deus, faça isso sobre nós. Que seja feita a tua vontade na terra como no céu, Pai. E que o teu reino prevaleça sobre nós. Que assim seja em nome de Jesus, pastora.